Fala pessoal, tudo bem? Pois é, aqui de viagem e já chega essa bomba, né? O Tagliaferro levado para a delegacia, né? Então, assim, notícia que chegou de última hora, teve divulgação por parte do Lacombe, o próprio advogado da Carla Zambelli, que está atuando lá na Itália, também, né, falou sobre o caso. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso agora com vocês, tá? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso editorial. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Não reparem, né, se dá uma sacudida aí no vídeo, mas enfim, né, o importante é trazer a matéria, tá? É o seguinte, vocês sabem que o Tagliaferro, ele foi para a Itália. Lá na Itália, não se sabe o motivo que ele optou pela Itália, né? Assim que a gente teve a notícia que a Carla Zambelli foi para a Itália, pouco tempo depois também o Tagliaferro também, né, anunciou, inclusive, uma live com o Alan dos Santos, que ele estava, né, lá na Itália. Com o Alan dos Santos ou com Oswaldo Eustáquio, se eu não me engano, acho que foi com o Alan dos Santos, né, que ele estava na Itália. E aí, vários veículos noticiando a prisão dele, alguns falando, né, levantando hipóteses de que poderiam ter efetuado algum pagamento para que o Tagliaferro acabasse sendo preso, outros já falando que foi a polícia da imigração que prendeu o Tagliaferro, que ele estava ilegal lá na Itália, enfim, né, cada um traz uma versão. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos aqui que merecem, né, a nossa discussão sobre o caso do Tagliaferro, tá? Vamos começar com essa matéria aqui do Metrópolis, tá, pessoal? E aí, para você não se sentir incomodado com esse balanço do mar aqui, eu vou ficar sem a câmera aqui, eu vou deixar só a tela e a gente vai discutir aqui, tá bom? Olha só, Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, é levado à delegacia na Itália. E sim, né, ficou definido que agora, né, ele está detido na delegacia. Tem um pedido de extradição contra o Eduardo Tagliaferro, que já está em aberto, já foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive há um pedido, né, que ele fosse incluído na lista da Interpol. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, ele foi conduzido agora para uma delegacia lá na Itália, né, pela polícia italiana, nessa quarta-feira. O advogado de defesa do Tagliaferro, que também é da Zambelli, informou que ainda não se sabe os procedimentos adotados. As informações que foram passadas até agora é de que a polícia teria levado a delegacia para informar formalmente de uma cautelar que seria de impedimento de deixar a cidade onde ele está. Ou seja, como ele está ilegal, como tem uma ordem, né, de pedido de extradição contra ele, aí, né, nesse caso, tem essa determinação, essa cautelar, provavelmente expedida pela justiça, de que ele não possa, né, deixar de forma alguma a Itália. Isso causa uma surpresa? Causa, de certa forma, causa uma surpresa sim. Por quê? Porque o pedido de extradição é baseado em denúncias que o próprio Tagliaferro fez. Agora, olha só que coisa esquisita, né? O Tagliaferro apresentou provas, juntou documentos, né, da denúncia que ele fez em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e aí abriu-se uma investigação contra ele. Depois dessa investigação, o jornal Metrópolis anunciou que o Ministério Público de São Paulo, né, tem uma investigação contra o Tagliaferro também, por supostamente ter desviado recursos de alguns processos que ele participou. Por quê que eu acho que isso aconteceu? Eu acredito que os argumentos que se tinha para o pedido de extradição do Tagliaferro eram frágeis demais, eram fracos demais. E aí, né, veio essa história de que o Tagliaferro teria participado, junto com desembargadores, de venda de sentença, entre outras questões. Olha, é muito preliminar ainda, né? Não dá para colocar a mão no fogo por ninguém, mas esse pedido seria um pedido mais forte para extradição, porque o pedido que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, esse já não tem um fundamento tão grande assim, tá? E aí, eu vou colocar aqui com vocês o vídeo
do advogado do Tagliaferro, né, que é o Fabiano Pagnosi, que também defende a Carla Zambelli na Itália, falando justamente sobre a prisão do Tagliaferro. Acompanhe aqui comigo. Pessoal, Edoardo Tagliaferro foi levado pelas autoridades italianas. As autoridades chegaram na casa dele, levaram sem nenhum mandado, sem dizer para onde estavam levando. Disseram que estavam cumprindo uma notificação de residência. Isso não existe aqui na Itália, não existe notificação de residência. Não deixaram sua esposa acompanhá-lo. Então ele ligou os advogados aqui, filho, ligou para mim, e estou indo ver o que aconteceu com ele e logo mais vou voltar com as informações para vocês. Pessoal, esse aqui é o perfil oficial, né, do Fábio Pagliosi, que é o advogado, né, que falou sobre a questão da prisão do Tagliaferro na Itália, tá? Agora, outro vídeo também que a gente vai debater aqui é um vídeo do Lacombe, onde ele também falou sobre esse caso, sobre a prisão do Tagliaferro. Dá uma olhada aqui. Sim, Eduardo Tagliaferro foi detido pela polícia da Itália, foi levado a uma delegacia para ser ouvido com a promessa de que seria liberado em seguida. O Alan dos Santos conversou com a mulher do Eduardo Tagliaferro, não conseguiu falar com o Eduardo Tagliaferro, apesar de ter o número dele, não conseguiu. Falou com a mulher do Eduardo Tagliaferro, então daqui a pouquinho o Alan vai trazer as informações que ele conseguiu reunir até agora, porque a informação surgiu faz pouquíssimo tempo, alguns minutos, né? E é revoltante, mais uma vez revoltante, que a gente tenha alguém ligado ao Alexandre de Moraes, ou que foi ligado ao Alexandre de Moraes, fazendo denúncias gravíssimas contra o ministro do STF. Essas denúncias não dão em nada, a imprensa ignora, né? Todo mundo que teria que investigar as denúncias finge, né, faz cara de paisagem, finge que não está ouvindo nada, que não está vendo nada. E o Eduardo Tagliaferro, então, portanto, foi detido pela polícia da Itália, está numa delegacia neste momento, sendo ouvido. A gente vai trazer as informações daqui a pouquinho. Pois é, né, pessoal? Você tem uma coisa que chama atenção nesse caso, das ações do ministro Alexandre de Moraes, que chamou muita atenção, foi justamente o fato de que as denúncias são simplesmente ignoradas, né? Tiveram denúncias do Twitter Files, nitidamente sobre perseguição à direita, tiveram denúncias também do próprio Eduardo Tagliaferro, e a gente não está falando de qualquer um, a gente está falando do braço direito do ministro Alexandre de Moraes dentro do TSE, né, dentro do TSE. O André Marsiglia também postou um vídeo falando justamente, né, sobre a prisão do Tagliaferro, ou a detenção, né, se foi o caso, de levar para a delegacia e se há a liberação do Tagliaferro de imediato. Acompanhe aqui comigo. Que consta, o Tagliaferro, ele foi conduzido à delegacia e a expectativa até agora é de que ele não fique preso, que ele tenha sido levado para prestar esclarecimentos lá na Itália e comunicado de que ele não pode sair da cidade enquanto não se resolve o processo de extradição dele pedido aqui pelo Brasil, pedido pelo Moraes. Parece que é disso que se trata, e assim sendo, ele volta para a casa dele logo que esses esclarecimentos tenham sido prestados. E a grande questão que fica é a seguinte: mas o que ele fez? Por que ele está sendo ou tentando ser extraditado? Bom, vamos nos lembrar. Porque o ministro Moraes foi por ele denunciado, e aí aquele que foi denunciado quer prender o que denunciou e ignorar o ilícito denunciado. Então, o Tagliaferro na Vaza Toga 1, Vaza Toga 2, Vaza Toga 3, no depoimento 1, 2, 3 no Senado, contou que ali dentro do gabinete do ministro Moraes havia ilícitos, um departamento ideológico, um departamento que prendia opositores, pessoas da direita. Os réus do dia 8 da direita eram presos por serem da direita e os de esquerda eram libertos. Isso tudo foi denunciado, até mesmo fraudes documentais foram denunciadas e que resolveu-se? Nada. Investigou-se alguma coisa disso? Não. Resolveu-se investigar aquele que denunciou. Então, o denunciante
denuncia o ilícito é ignorado, e o denunciado quer prender o denunciante. Não é ótimo? É isso que está acontecendo. Se a Itália não entender que isso é perseguição e extraditar o Tagliaferro, olha, peguem a chave aí da democracia italiana e joguem fora. Já é perseguição o caso Zambelli, diga-se de passagem. Agora também o caso Tagliaferro, se a Itália tem uma chance de mostrar a que veio. Vejamos se o fará. Olha, o que a gente aprende a partir desse episódio aqui? Primeiro, da Carla Zambelli, tá? E agora, né, com esse episódio do Tagliaferro. Não é à toa a força e a influência, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal lá na Europa. Não é à toa que o André Ventura, que é o líder do partido Chega, lá de Portugal, ele fez denúncias falando que precisava investigar a força e a influência de ministros como o Gilmar Mendes dentro da Europa, né? Sempre estão lá, os eventos feitos pelos ministros do Supremo sempre são feitos na Europa, né? Então, assim, não há dúvidas que há ligações importantes e que os ministros são muito respeitados dentro da Europa ainda, né? Porque a gente sabe que grande parte da Europa é progressista. Então, assim, sinceramente, né, a minha opinião é que para quem foi para a Itália, né, ou quem foi para a Europa em busca de asilo, de abrigo, principalmente para a Itália, né, acho que fez uma escolha ruim. E aí olha só que, vamos dizer assim, triste coincidência, né, ou que ironia, a primeira-ministra da Itália é a Meloni, que é de direita. Já o Oswaldo Eustáquio, ele fugiu para a Espanha. E lá na Espanha, que tem um presidente esquerdista pra caramba, a justiça de lá rejeitou o pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio, falando que o que acontecia contra ele é perseguição política, né? Ou seja, desculpem, que o que acontecia com ele é perseguição política, ou seja, que ele era um perseguido político pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Mas enfim, vamos continuar com as matérias aqui, que tem muita coisa para a gente debater aqui ainda. Vamos lá. Olha, se você tem dúvidas, né, do quanto o sistema se reorganizou, de como o sistema se reinventou, é bom você assistir esse vídeo aqui comigo. Entendam. Foi feito um pedido de anistia, o qual eu não apoio, tá? Então eu não acho que anistia é o caminho, tá? De forma alguma. Na minha visão, tinha que ser anulação. Anistia, né, é simplesmente você reconhecer que aquelas pessoas cometeram os crimes que foram atribuídos a ela e que elas precisam ser perdoadas, o que não é o caso. Então, olha só, a pauta mais importante da direita era o pedido de anistia. Brigaram, fizeram acordos em cima da anistia. A própria direita foi lá e apoiou o Hugo Motta para se aprovar a anistia. Até que, depois de muita pressão, Hugo Motta resolve colocar a anistia em votação. Escolhe um cara totalmente de esquerda para ser o relator da anistia. É um centro-esquerda. Paulinho da Força é um centro-esquerda. E aí, né, ele resolve se reunir com quem para poder definir a anistia? Com Michel Temer. E além do Michel Temer, se reunir com figuras do Centrão e do STF. Teve uma ligação. E aí a anistia deixou de virar anistia. Virou dosimetria. Aquilo que eu falei. Vai abafar o caso de muita gente já foi presa, né? Vai sair continuando condenado para não mostrar que houve uma perseguição do STF. Essa é o plano deles, né? A estratégia deles. E aí, agora, né? Para acabar de matar o caminho de tudo, né? E falar, não, o projeto é exatamente da forma que eles querem. O Paulinho da Força, que é o relator do projeto, que era da anistia, agora é da dosimetria, vai buscar conselhos com, né, nada mais, nada menos que o Zé Dirceu, o líder, o ícone, né? Dizem até que é o mentor total da esquerda, o Zé Dirceu. Dá uma olhada nisso aqui. Pedi uma audiência com o Zé Dirceu,
Deve receber, eu acho que pode ser, Gisele. Gisele vai dizer. Mas eu mensagem recebendo, E eu vi Flávio? Flávio agora 19 horas. Tá legal. Pois é, né? Então aqui, mandou mensagem para o Zé Dirceu, esperando, né, o Zé Dirceu como uma grande liderança da esquerda, e ele ainda não respondeu, né? Vamos lá, pessoal, o Gil Diniz fez uma publicação aqui, falando sobre um caso de um repórter, né? Ao que me parece, tá? Eu ainda não vi essa matéria que eu vou colocar para vocês. Ao que me parece, essa figura se fez se passar por um funcionário da Globo para tentar extorquir um deputado. E aí teve voz de prisão ali na hora, né? É bem o retrato do Brasil. Acontece, né, que parece que ele tinha, sim, vínculos com a Globo. Olha essa matéria aqui, né, que foi publicada pelo Gil Diniz, deputado federal, e aí você tira suas próprias conclusões. Um funcionário da TV Globo foi preso, acusado de tentar extorquir um deputado estadual no Rio de Janeiro. Júlio César de Oliveira Rodrigues se apresentou como produtor do programa Fantástico e disse que havia uma reportagem que ligava o deputado do PL, Alexandre Knobloch, a uma investigação que mostrava irregularidades na Fundação CEPERJ do governo do estado. A redação que você diz é lá no secundário, não é? Não, mas tempo lá já. Eu entrei em 7. Para que o material não fosse ao ar, ele pediu R$10 mil. Você só pode isso, garoto? Posso não já mas pode. Na hora, o parlamentar deu voz de prisão ao homem, que depois foi levado à delegacia por policiais militares. Mão na cabeça, levanta, mão na cabeça. De costa, de costa. De costa, de costa de mim. Mão na cabeça. A Globo informou que assim que recebeu a denúncia, avisou a Polícia Civil. Disse também que o colaborador estava em licença médica desde 2023 e que não atuava em nenhuma área relacionada ao jornalismo. Júlio César segue preso e está com audiência de custódia marcada para essa quarta-feira. Agora, vamos analisar isso aqui. Isso aqui foi tido como um caso isolado. A grande questão é, será que isso aqui é um caso isolado mesmo? Né? Será que realmente essa modalidade de esse modus operandi de alguns jornalistas é isolado? Ou será que realmente não existem matérias plantadas, matérias que são utilizadas para ameaçar as pessoas e muitos jornalistas se valem, né, ou pseudo-jornalistas, se valem dessa atividade criminosa, dessa situação criminosa desse cara? Porque eu vou te falar, viu, o jornalismo, quando ele quer te incriminar, e eu acho que todo mundo que é da direita, tudo quanto é influenciador da direita, já teve na mira desses caras, né? Eu já tive, todo mundo já teve. Então, assim, esses caras são pesados, né? Esses caras são literalmente militantes e são criminosos, igual esse cara aí é criminoso. Agora, a grande questão é, levantando, né, toda a questão, será que vai se abrir uma investigação para saber se outros jornalistas também praticam a mesma forma, o mesmo modus operandi, né? Esse é o ponto. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre essa matéria aqui, ó. A Polícia Federal ligou milícias a ameaças contra o Dino por voto em Bolsonaro. Pois é, o Flávio Dino já tinha feito, inclusive, denúncias, né, à Polícia Federal e pediu para a Polícia Federal investigar aquelas pessoas, aquelas figuras que fizeram ameaças ao ministro da Justiça, o ministro do STF agora, né, Flávio Dino, depois que ele deu o voto ao Bolsonaro. Foi bem na época que o Nepal teve aquela revolução popular, se é que a gente pode dizer assim, né, a revolução da geração Z, onde eles
acabaram assumindo o poder ali, derrubando, né, o governo deposto, né, jovens ali, através das redes sociais, depois que as redes sociais foram derrubadas. E aí, com o voto do Flávio Dino, muitas pessoas, né, citando, olha, Nepal neles, tem que fazer igual o Nepal com esse ministro, e ele fez denúncias. Agora, a Polícia Federal encaminhou uma consulta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre a conexão de ofensivas contra o ministro Flávio Dino e o inquérito das milícias digitais. No início de setembro, Flávio Dino protocolou a representação junto à PF em razão de ameaças recebidas após seu voto no julgamento que condenou o ex-presidente Bolsonaro. A corporação viu conexão da atuação das milícias digitais com a notícia crime e pediu para que o ministro analisasse o vínculo. A PF atuou para identificar os responsáveis pela ameaça e coibir a disseminação de mensagens que possam resultar em novos ataques. Isso aqui, né, chamou atenção, inclusive porque várias figuras de esquerda, inclusive, né, a denúncia do Flávio Dino que foi feita à Polícia Federal, pode implicar sobre vários influenciadores de direita, tá? Porque o Flávio Dino disse que influenciadores, né, instigaram as pessoas a fazer as ameaças contra ele, né, ao divulgar o voto dele contra o Bolsonaro, né? Então, assim, você já sabe muito bem qual é a linha de raciocínio do pessoal aí da Polícia Federal e que o próprio Tagliaferro fazia as denúncias, né? Vamos lá, pessoal. Matéria agora do Metrópolis, que a gente vai discutir com vocês. Moraes notifica Eduardo Bolsonaro por edital e o prazo já começa a correr. O Eduardo Bolsonaro está respondendo pelo crime de obstrução à justiça, traição da pátria, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, e ainda estão tentando implicar, né, que o Eduardo Bolsonaro tenha ligação com a suposta trama golpista, né? Foi feita essa inferência aí nas denúncias que foram enviadas à Procuradoria-Geral da República. Acontece que, como o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes determinou que seja feita a citação por edital. O que é a citação por edital, pessoal? Existem diversas formas de você ir lá e começar o processo. O processo literalmente nasce depois que a pessoa foi citada, depois que a pessoa foi informada que existe um processo contra ele. Não é à toa que muita gente, né, foge dessa citação. Um caso emblemático aí foi o do Boulos, né, que naquele negócio da Fiesp, ele fugiu por 6 ou 7 anos, se eu não me engano, de receber a citação e o processo prescreveu, né? Agora também o advogado do Donald Trump fala que o Alexandre de Moraes também está fugindo da citação lá dos Estados Unidos. E aí, um mecanismo que tem para você, quando você percebe que alguém está tentando fugir da citação, é a citação por edital, ou seja, você publica no jornal por um lapso de tempo, presume que essa pessoa ficou ciente, né, desse processo, e com base nisso o processo anda contra a pessoa. É o que foi feito agora contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Paulo Figueiredo. Engraçado que um monte de processo contra pessoas da esquerda prescreve, né, porque eles resolvem não fazer essas citações por edital, né? Vamos lá, a publicação que acabou de ser feita agora pelo Sóstenes Cavalcante. O Lula quer mostrar para o Trump a gravidade do golpe da direita. Matéria da Globo News. O Lula pretende ir lá, convencer o Trump a tirar a lei Magnitsky e mostrar que o Bolsonaro é golpista, que o 8 de janeiro foi golpe, e convencer o Trump a ficar do lado dele contra o Bolsonaro. Também acho que não vai dar certo. Mas dá uma olhada aqui no pessoal da Globo News falando sobre isso. Olha, primeiro, o presidente Lula não quer transformar esse encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa discussão alongada sobre questões políticas. Ele quer focar toda a conversa sobre as relações comerciais, né? Sobre o que realmente interessa ao Brasil e o que interessa aos Estados Unidos. Mas ele faz questão de tentar pelo menos pontuar algo para Donald Trump. Eu conversava esse fim de semana com alguns interlocutores do presidente Lula, né? E eles me disseram o seguinte: parece que Trump
entende que o que aconteceu aqui foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, né? A invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 e a invasão do Congresso, só que aqui foi Congresso, Supremo, Palácio Planalto, no dia 8 de janeiro de 2023. Lula quer dizer o seguinte, não foi só isso. Lá teve plano para assassinar o presidente eleito, no caso, eu estou dizendo Lula, né? Não eu, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. E quer dizer mais, foram feitas reuniões dentro da residência oficial do governo do Brasil, o Palácio da Alvorada, para discutir ali uma intervenção na justiça eleitoral, uma forma de impedir a posse de Lula como presidente eleito. O pessoal vai tentar mostrar, olha, não é bem assim o que estão dizendo para você. Olha, foi só uma arruaça ali no dia 8 de janeiro de 2023, isso não pode ser considerado um golpe. Não, no Brasil teve toda uma estratégia desde o início e Lula quer pontuar isso para Donald Trump. Mas, de novo, também não quer transformar isso no tema principal, porque avalia que já deixou claro, e se preciso, vai enfatizar isso de novo, Colombo, que aqui no Brasil, o que está acontecendo não é exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Pois é. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Donald Trump foi perseguido, defenestrado pela esquerda. O Donald Trump deu anistia para quem fez a invasão do Capitólio, né? Acabou de sair um relatório agora mostrando que tinha mais de 70 agentes do FBI infiltrados na ação do Capitólio. Acabou de sair agora. Você acha que o Lula vai conseguir convencer o Trump, né, que realmente aquilo ali foi um golpe de Estado? Para, né? Então, eu às vezes fico pensando, né, que dinheiro fácil que esse pessoal da Globo News ganha, né? E é só falar qualquer abobrinha e a turma do PT acredita, né? Eu acho que o meu trabalho aqui é muito mais difícil, que eu tenho que pesquisar muito mais, porque se eu falar besteira que vocês me dessem a maia, agora o pessoal da Globo News pode ir lá, não, o Lula vai convencer o Trump, né, de que o Bolsonaro tentou um golpe. Para, né? Tá de sacanagem. Vamos lá, a última matéria que eu quero tratar com vocês é essa aqui. Então, eu já falei para vocês que eu sou totalmente independente aqui e eu gosto de ser sincerão. Concordo com isso aqui do Haddad, tá? Então, a hora que tem que criticar, a gente vai criticar, mas a hora que a gente acha que a pauta é interessante, tem que falar também. O Haddad sugere o fim da estabilidade para servidor que não entrega resultados. Aí vale a pena também, né, já que nós estamos falando da esquerda e do PT, levar em consideração para eles o que é resultado, né? Aí também, né, porque o problema é saber o que esse pessoal considera como resultado. Mas, enfim, se o resultado é resultado prático, se o resultado é resultado de um serviço público bem feito, aí não dá para criticar o Haddad, tem que falar que está certo, né? O brasileiro paga imposto de primeiro mundo e recebe serviço de terceiro mundo. Cara, eu concordo em número, gênero e grau. Isso se não der para piorar, né? Eu acho que a gente recebe, a gente paga imposto do céu, né? Porque só o céu mesmo para você pagar tanto imposto assim, e recebe serviço de inferno, né? Porque o negócio aqui é tenso. A frase do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesse sábado, resume o debate que mexe com milhões de brasileiros, a qualidade dos serviços públicos e do peso dos impostos. Em entrevista ao podcast Três Irmãos, Haddad defendeu que a estabilidade de servidores públicos não pode ser um cheque em branco para não entregar resultados. Para ele, é hora de repensar o sistema e cobrar desempenho real de quem ocupa cargos do Estado. Óbvio, né? Já começou a seguinte questão. E aí, pessoal, será que o Haddad está falando realmente em defender a estabilidade, a qualidade do serviço público, ou está caçando uma brecha para mandar todo mundo que é da direita, que trabalha em algum serviço público, embora, né? Será que aquele professor que não gritar "Viva Che Guevara" lá na escolinha, ou lá na USP, vai para a rua porque não entrega resultados, né? Então, assim,
quando a gente fala de Brasil, a gente fica 100% com o pé atrás, né? Então, assim, infelizmente, é difícil a gente acreditar em qualquer pauta, é difícil a gente acreditar em qualquer discurso que vem deles, né? Não dá para ser aquele cego tonto que acredita que o escorpião tem boa vontade, né? Não dá para acreditar nisso, né? Então é aquela história, né? É da essência do escorpião matar, né? Então não dá para falar que eles estão procurando resultados. Para mim, é todo aquele servidor público que não cantar a cartilha, né, certinha deles, vai para a rua. Mas, se não for isso, se eu tiver errado, a medida do Haddad é boa, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? Tá cada vez mais tenso, né, as coisas. Para você que está nos acompanhando aí, ó, eu vou deixar na descrição aqui, ou você pode pegar aí o número aí também, que vai estar na descrição, entrar em contato com a Imigra Mais, tá? A gente está lá para poder te atender e, sabe, fazer um plano para você ter um seguro liberdade, né? Pensa aí, cara, às vezes uma publicação sua nas redes sociais pode arrebentar a sua vida. O ideal é você ter o direito, né, a garantia de que, caso a coisa der ruim no Brasil, você pode ir para outro lugar. Você tem um país com, sabe, uma qualidade de vida boa, que é o Uruguai, e sem sombra de dúvidas, é a cédula mais barata e mais rápida de se tirar, mais segura, né? Então, um país seguro, um país com boas qualidades, né? Um IDH melhor do que o nosso, tá bom? E aí, né, é barato, se você for comparar com outros países aí, né, bem mais em conta. E aí também tem um lance do seu dinheiro, né, pessoal? O Drex está chegando aí. E aí, cá entre nós, depois que o Drex tiver em circulação, será que o governo vai deixar você comprar dólar? Será que o governo vai deixar você mandar dinheiro para fora? Né? Será que você vai poder comprar Bitcoin, criptomoeda depois? Eu acho que a resposta é negativa. Não acredito muito nisso aí não, tá bom? Então, entre em contato conosco, beleza? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Um abraço, pessoal!